Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar de onde paramos na semana passada. Nós estamos vendo o livro do profeta Abacuque. E o livro do profeta Abacuque, para quem não pôde estar, eu vou dar uma breve introdução aqui. O livro do profeta Abacuque está sendo escrito momentos antes de a Babilônia invadir a nação de Judá. Nós sabemos, então, que havia dois grandes impérios ali naquela região, onde hoje nós temos a nação de Israel, né? Nós tínhamos a Assíria, um pouco ao norte, e nós tínhamos o Egito, e volta e meia essas duas nações competiam para saber qual delas ia se sobressair. Sabemos que a Assíria dominou e levou embora o reino do norte, conhecido como nação de Israel, as 10 tribos, e a região sul, a parte sul, conhecida como Judá, ficou ainda sobrevivendo, lutando para permanecer ali. E nós sabemos, então, que um dos motivos pelos quais Deus eliminou o reino do norte foi porque deixou de cumprir a sua aliança com ele, desobedeceu a sua aliança. E por isso, então, perdeu seu propósito. Como perdeu seu propósito, Deus trouxe a Assíria como juízo sobre o reino do norte, que é Israel. O reino do sul deveria ter aprendido. Então, já fazia 120 anos que o reino do norte não existia mais, mas nós vamos ver pelas palavras do profeta Abacuque que o reino do sul não era em nada melhor que o reino do norte, porque o livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, a primeira parte do capítulo 1, Abacuque está levantando um clamor ao Senhor, do capítulo 1 ao capítulo 4, dizendo assim: Senhor, por que me fazes ver toda a injustiça que meu povo comete? Por que eu tenho que ficar encarando o ímpio se dar bem e o justo se dar mal? Está acontecendo alguma coisa errada, Deus, e eu não sei exatamente o que é, mas eu gostaria que tu me desse uma explicação. E Deus então dá a resposta para Abacuque, no capítulo 1, do versículo 5 até o 11, dizendo assim: não te preocupas, eis que estou trazendo uma nação, a nação da Babilônia, que vai dominar a Síria, que vai dominar o Egito, e vai marchar sobre a cidade de Jerusalém, e vai ser ela um instrumento de julgamento para o meu povo. E o profeta, então, que estava clamando a Deus para resolver o problema da injustiça, fica agora assustado, dizendo, capítulo 1, versículo 12 em diante, dizendo: Senhor, espera aí, só um minutinho, tem certeza que vai dar esse duro golpe na nossa nação? Será que é tão grave assim o que nós estamos fazendo? Pior ainda, vai trazer um povo pagão, ímpio, para ser juiz sobre nós. Ô Deus, a gente é um pouquinho melhor que isso, né? E Deus diz, a partir do capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, que nós lemos semana passada, né, o profeta então diz assim: Deus, eu vou ficar esperando a tua resposta. Vou subir na minha torre e vou aguardar o que tu tem a me dizer. E Deus então responde ao profeta, nos primeiros, na verdade todo o capítulo 2 é uma resposta de Deus, mas nós vimos até o 5, semana passada, onde diz para ele: fica tranquilo, haverá o dia em que julgarei também a Babilônia. Quero que você escreva agora ali, até eu disse, né, Abacuque foi o cara que inventou o outdoor, né, bota em uma placa grande, para que até quem estiver correndo passe e veja o que eu estou prestes a fazer. E o que eu digo para você, escreva isso: o ímpio está envaidecido porque os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Essa é a grande temática agora desse livro. E aí, então, Abacuque agora consegue olhar para um futuro onde a própria Babilônia também será julgada, onde Deus trará a juízo todas as coisas que foram feitas e estabelecerá a sua justiça. Por isso que eu comecei lendo os versículos de Apocalipse, onde Jesus diz: não tardo a voltar, aguardem a minha volta e a minha vitória vem com ela. Então o profeta agora está recebendo de Deus uma revelação, dizendo assim: a Babilônia julgará o meu povo, mas um dia eu julgarei a Babilônia. E aí então agora nessa revelação toda, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 20, fechando a resposta de Deus ao profeta Abacuque, e numa outra oportunidade, então, a próxima possível,
nós faremos o capítulo 3 do profeta Abacuque para entender o livro como um todo, que começa com o lamento de um profeta sobre Deus deixar a injustiça sem julgamento e termina com uma das melhores poesias de louvor que você vai encontrar em todo o Antigo Testamento, que é o capítulo 3. Mas então agora Deus condenou a Babilônia, ele disse, olha, o ímpio está envaidecido porque os seus desejos não são bons, mas o justo vive por fé. De fato, a riqueza é ilusória, o ímpio é arrogante e não descansa, é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações, ajunta para si todos os povos, mas o justo viverá pela fé. Vamos continuar agora o capítulo 2, versículo 6 em diante, é a mesma resposta, a continuação do versículo 5, todos esses povos um dia rirão dele. Lembra que ele está falando da Babilônia. Todos os povos que a Babilônia hoje está conquistando, um dia vão rir da Babilônia. E se você parar um pouquinho para pensar e lembrar onde é que está a Babilônia no mapa, você vai descobrir que não tem Babilônia no mapa. Ela foi realmente riscada da história. E tudo que você quiser ver hoje da Babilônia, procure um museu, porque é só o que sobrou. Então Deus vai dizer que todos esses povos um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão, agora começa uma canção de Deus sobre a Babilônia. Vai ser uma sequência de 5 ais. Esses ais, eles são conhecidos como uma elegia. Você vai dizer, o que é isso? Elegia, no português, é um poema triste. Na verdade, isso aqui é uma música a ser cantada em um funeral. É mais ou menos parecido como o livro de lamentações do profeta Jeremias, onde ele vai lamentar, é um lamento. E agora, então, Deus vai fazer uma canção fúnebre à Babilônia. E aí começa dizendo assim, ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão, de repente, os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue, cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturado com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você, muita vergonha cobrirá sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue, cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou a pedra sem vida acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Aqui agora, então, nós vamos ter um canto fúnebre, uma elegia, uma lamentação a respeito da Babilônia, formada por 5 ais. Se nós pudéssemos ver isso aqui no original, nós veríamos que isso aqui, cada ai
é formado por 3 versos. Então é uma poesia toda que Deus está entregando para o profeta, dizendo, ai da Babilônia. Aí você fica assim dizendo, tá, mas o que será que tem a ver com a Babilônia? Deus está mostrando para todos nós que o caráter santo dele requer reparação do pecado. Não há pecado que vá ficar impune. Ele mesmo vai julgar, seja do seu povo ou seja das nações ao redor. Por um breve momento, Deus pode parecer alheio, mas ele vai trazer julgamento. Então, pecar de forma indiscriminada, como a Babilônia está fazendo, não é a melhor opção, porque vai se mostrar desastroso no final. Toda vitória conquistada em pecado se torna uma completa perda no final. É isso que o justo precisa entender. Por isso, nós temos que lembrar agora o versículo 4 do capítulo 2, é o que vai dar toda a tônica. O ímpio está envaidecido, mas o justo vive pela fé. E aí, então, agora, nesse poema, eu vejo 5 ais que tem a ver com a nossa vida, de certa forma. Claro que esses ais aqui são para a Babilônia, para a sua violenta conquista, e é um ai em que vai mostrar que a Babilônia um dia será derrotada. Mas eu quero olhar agora com você um pouquinho melhor cada um desses ais, e tentar entender o que Deus está dizendo aqui. Primeiro ai está no versículo 6, então, dizendo assim, ai daquele que amontoa bens roubados, enriquece mediante extorsão. Até quando isso vai continuar assim? Eu chamo esse ai, eu gosto de fazer os resumos e tudo mais. Para mim, esse ai é o seguinte: toda vitória que é conquistada por corrupção financeira é uma derrota. E isso nós temos e vivemos em um mundo em que nós temos esse grande exemplo aí. Nós não temos mais a Babilônia, mas nós temos muita gente agindo como a Babilônia, aonde pessoas acumulam bens que não são seus, por meio de desvio, por meio de roubo, por meio de enganação, por meio de enrolação, por meio de, enfim, um monte de situações escusas. Lembra que no versículo 5, é dito ali que a Babilônia, ela nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. A ganância insaciável é o grande motivador da acumulação de bens por meio de corrupção. Quando a pessoa não se satisfaz com o que tem, quando ela não está contente com aquilo que Deus está entregando nas mãos dela, ela quer ter mais, ela precisa ter mais. E cada vez mais ela experimenta ter, ela vai tendo cada vez mais. Basta você perguntar para qualquer pessoa no mundo, pode encontrar a mais rica pessoa do mundo e fazer a pergunta para ela, você está satisfeito com o que você tem? E ela vai dizer, não, eu ainda preciso ganhar mais. Por isso eu vejo que às vezes é enganoso ou muito perigoso aquele negócio que eu botei uma meta, quando eu chegar naquela meta, aí sim eu vou começar a servir melhor, eu vou parar, eu vou diminuir. Eu estou esperando alguém fazer isso. Não vi ainda. Por quê? Porque o nosso coração é insaciável, a nossa ganância é grande. E Deus vai dizer que o enriquecimento ilícito não é bênção, o enriquecimento ilícito é maldição. Então esse mundo que está aí brigando, todo com corrupção, um monte de coisa, e a gente ouve e escuta milhões para lá, milhões para cá, desvio disso, furo naquilo, calote lá, todo enriquecimento ilícito não é bênção. Pode até parecer no primeiro momento, mas depois se mostrará completamente frustrado. Por quê? Porque é um sucesso temporário. E depois, você pode até desfrutar de um sucesso temporário, mas o resultado é uma derrota eterna. Não queira fazer isso. Todo enriquecimento ilícito não provém de Deus e um dia será julgado. O segundo ai, se você correr ali, está no versículo 9, ai daquele que obtém lucros injustos.
para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. É aquela enganosa sensação de segurança que a desonestidade pode trazer. A ideia aqui é mais ou menos assim: a pessoa ela roubou, a pessoa conquistou por meio de violência e roubo, e fez um grande castelo em um condomínio fechado, todo cercado, com câmeras, alarmes impossíveis de serem transpostos, dizendo assim: não, agora eu estou seguro, aqui ninguém me pega, aqui eu vou dar um jeito, vou contratar segurança, vou criar cachorro brabo, mas vai ser impossível chegar na minha casa. Por meio de lucros ilícitos, sempre entenda isso, não é pecado morar em um condomínio fechado. Mas ele está dizendo que quem rouba e acaba tentando se assegurar de que está protegido, montando um castelo de refúgio, numa aparente segurança que o dinheiro ilícito traz, é um orgulhoso que vai erguer uma fortaleza da qual será derrubado e retirado de lá por meio de vergonha. A Babilônia, ela tinha muros onde você podia colocar mais ou menos 2 carros em cima dos muros da Babilônia. A Babilônia dizia assim: aqui agora ninguém entra, impossível, a nossa cidade é inexpugnável, ninguém entrará aqui. E aí eu pergunto para vocês, o que sobrou da Babilônia hoje? Pó, pedra quebrada, coisa velha, inútil, que só serve para contar história em um museu. Assim é toda a arrogância que acha que, desviando dinheiro, terá a oportunidade de levar tudo isso a um lugar onde ninguém encontra. Meu dinheiro desviado está todo na Suíça, os paraísos fiscais, ninguém vai achar, ninguém vai tocar. É a aparente sensação de segurança. Não há muro, não há banco, não há cofre que você possa esconder de Deus as tuas ações. Então, a casa ilícita, ela é uma vergonha para a pessoa. Eu gosto muito do versículo 11, que está falando do ai do versículo 9, dizendo assim: as pedras vão clamar da parede e as vigas responderão do meio da madeira. É como se você, morando num castelo, por meio da aquisição de coisas imorais e de falcatruas financeiras e tudo mais, você olhar para aquelas paredes, os tijolos vão dizer assim: eu sei o que você fez, eu sei porque eu estou aqui. Aí você vai olhar para cima, talvez, desviar o olhar das paredes, e as vigas de madeira vão dizer: eu sei o que você fez, eu sei porque eu estou aqui. É como se a pessoa não tivesse paz, morando ela no lugar que ela construiu para ser o seu lugar, a sua fortaleza, a sua segurança. Talvez ela não queira ver ninguém, ela se tranque naquele castelo e diga assim: vou viver isolado. As pedras clamam da parede dizendo: tu não é honesto. Você adquiriu essas pedras para construir essas paredes por meio ilícito. Como isso conforta meu coração, porque eu espero realmente que cada pessoa que construiu qualquer coisa por meios ilícitos possa olhar para as paredes da sua casa, da sua fortaleza, da sua, o seu ninho, como diz aqui, e as pedras digam: eu sei o que você fez. Então, a Babilônia aqui, mais uma vez agora, nos lembra uma palavra de Jesus em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesus está conversando e algumas pessoas vêm agora dizendo assim: Senhor, por favor, julgue, manda meu irmão rachar comigo a herança, né? E aí a resposta de Jesus no versículo 14 diz assim: homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Como para nós é difícil saber isso, né? Como para nós é difícil entender isso. Nós hoje vivemos em uma sociedade onde tudo é para mostrar. Nós vivemos na época das mídias sociais.
Nós queremos mostrar em fotos tudo o que fazemos, tudo o que comemos, tudo o que consumimos, tudo o que dirigimos, tudo o que moramos, tudo o que desfrutamos de férias. A gente quer postar para que os outros vejam como somos vencedores. A que custa fazemos isso? Como estamos quando fazemos isso? Há famílias destruídas que tiram belas fotos e postam no Instagram as suas grandes férias, sabe-se lá onde foram essas férias, mas são famílias destruídas. São famílias desconectadas, em que o único momento, talvez, em que houve alguma conexão foi quando todos olharam para aquela mesma objetiva daquela câmera, para tirar aquela foto, postar na rede social e voltar para suas vidinhas desconectadas. É a galera que gosta de postar, até beber cerveja hoje em dia, tudo é status. Então, eu quero esse tipo de cerveja, daí eu posto esse tipo de cerveja, eu posto aquele tipo de cerveja, porque o restaurante que eu fui, porque isso que eu faço, porque aquilo. Nós vivemos em uma sociedade artificial e nós precisamos lembrar desse ai, e nós precisamos lembrar, principalmente das palavras de Jesus. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Se pensássemos nisso, talvez, quem sabe, teremos uma sociedade que faria menos falcatrua, teremos uma sociedade que enganaria menos, talvez vivêssemos em uma sociedade melhor. Mas os ais vão continuar, e nós temos o capítulo 12, o terceiro ai. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. A violência que impera em um sistema corrupto. As cidades todas da nossa nação brasileira provavelmente passam por esse problema. Ai daquele que ergue uma cidade por meio de violência num sistema corrupto. Deus vai julgar toda conquista baseada em violência. Deus vai julgar todo ser humano que se valer de violência para colocar a sua vontade sobre os outros. Nós estamos vivendo em uma sociedade que, ao invés de se pacificar, estamos ficando mais belicosos, estamos ficando cada vez mais prontos para a briga, estamos cada vez mais prontos para polarizar. Fazemos isso em todas as instâncias. Um dos lugares mais banais que a gente pode fazer é, eu saio daqui de Caxias, eu vou até Porto Alegre para assistir um jogo entre Grêmio e Inter, e se eu encontrar qualquer torcedor do time contrário, vou hostilizá-lo, vou brigar com ele, se possível, quem sabe, até tirar a vida dele. Nós fazemos isso. Estou falando na área do futebol, que é uma das áreas de divertimento, de esporte, de lazer, de tranquilidade. E as outras áreas? Estamos nos tornando belicosos. Há um reino que é baseado em paz, e esse reino vai triunfar. É esse o reino que eu espero. Por isso o justo vive pela fé, porque o justo vive esperando o reino de Deus. O justo não vive se armando para promover mais violência. O justo dobra o joelho e espera o reino de Deus ser estabelecido na terra. É isso que o justo faz, porque ele está esperando um reino que é de completa paz. Ninguém lá no céu vai precisar de um pedaço de pau para se defender, porque o reino de Cristo é baseado na paz. Nós temos agora o quarto ai, no versículo 15, ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturada com seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. A corrupção moral. Aqui era comum, com o exército, quando ganhava, e provavelmente o exército babilônico fazia isso, quando ele ganhava, eles estavam lá, então as mulheres estavam ali sendo violentadas, os homens estavam sendo mortos, as crianças estavam sofrendo zombaria, e eles estavam entrando e enchendo a cara como os grandes vitoriosos. É essa imagem que Deus está dando para o profeta, dizendo, ai daquele que dá bebida misturada com furor ao seu próximo. A corrupção moral. As bebidas que eram usadas, então, para comemorar, se tornam amargas, se tornam inúteis, se tornam um elemento de zombaria para esses povos. Toda comemoração baseada em corrupção, por falta de moral, por humilhação do próximo, se transforma em desonra e não em honra. Não é mais uma comemoração. Na verdade, é uma desonra total.
Toda violência cometida à natureza ou à humanidade é um ato cometido contra Deus. Eu gosto muito do versículo 17, quando diz assim: a violência que você cometeu contra o Líbano alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. O Lucas lembrou para nós essa semana no grupo de leitura da Bíblia, né? Ele disse: Edgar, inclusive Deus está julgando lá a Babilônia porque cortou as árvores do Líbano, matou os animais. É isso mesmo. Todo cristão que vive sem se preocupar até mesmo com a natureza que está ao seu redor, todo cristão que trata de forma equivocada a natureza ao seu redor, vai responder por isso. E estamos aí vivendo em uma sociedade onde o que fazemos com a nossa natureza? Destruímos. Por quê? Porque nosso objetivo de vida é viver como o pessoal da Europa e da América do Norte. Queremos ter o estilo de vida deles, queremos consumir o que eles consomem. Agora eu vou dizer para vocês o seguinte: se porventura a Terra tentar viver como a América do Norte e a Europa, todos os habitantes da Terra, nós vamos precisar de uns 5 planetas para viver. O problema é que nós só temos um. Então o nosso foco está errado. Devemos focar em outras civilizações e não naquelas que se dizem vitoriosas. Nós temos que parar com essa mente tupiniquim de servir e dizer: não, queremos aquilo, queremos aquilo. Se continuarmos com aquilo, acabaremos com o mundo em breve. E estamos colhendo aí agora essas consequências. 3 anos de seca no sul do Brasil, um frio que deu neve na Argentina agora em pleno mês de fevereiro. O que está acontecendo? Ondas de calor na Europa, incêndios, tudo o que está acontecendo aí. Mas nós continuamos achando que aquele é o jeito certo de viver. E nós deveríamos repensar. Talvez eles deveriam aprender com alguma outra civilização como deveriam viver. Porque toda violência cometida à natureza e a qualquer pessoa da criação vai ser cobrada por Deus. Então, sim, até mesmo como nós cuidamos das nossas florestas como cristãos, Deus vai cobrar disso da gente também. O último ai da Babilônia, o 5º ai daquele que diz a madeira desperta, ai daquele, ou da pedra sem vida acorde. O que é isso? A idolatria. Nosso velho amigo e inimigo, né? Estamos aí prontos para adorar e ele vai falar o seguinte: ai daquele que levanta para si um ídolo. Qual é a definição de ídolo? Ídolo, na verdade, eu posso definir o seguinte: é um substituto morto do Deus vivo. Qualquer coisa que eu colocar no lugar de Deus é um substituto morto do Deus vivo. Todo ídolo é isso. Ele é um entorpecimento, ele é uma cegueira espiritual. Lembra qual é o problema do ímpio? Lá no versículo 4, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Esse é o problema do ímpio. Ele ergueu para si um ídolo, ele coloca aquele ídolo no seu coração e ele agora vive para servir aquele ídolo. Essa é a grande pegadinha. Quando nós erguemos um ídolo, nós achamos que nós estamos sendo servidos por aquele ídolo. E, na verdade, não. Deus é o único Deus que vai nos dizer o seguinte: eu tenho a minha agenda, eu tenho os meus valores, e eu quero que você viva da forma como eu espero. Qualquer outro ídolo dá a impressão que é o contrário. A gente quer dominar aquele ídolo, mas, na verdade, ele que nos domina. Hoje nós temos outros ídolos. Nós talvez não erguemos um ídolo de madeira, de pedra, enfim, alguns erguem, mas nós não. E a gente diz: não, estamos livres da idolatria. Mas e o dinheiro? Que papel tem o dinheiro na tua vida? Você serve ao dinheiro ou o dinheiro te serve? Pare para pensar nisso. Ter dinheiro não é pecado. Servir ao dinheiro é. E aí? E o status social? Hoje, como eu falei, vivemos em uma sociedade onde o status é importante.
Os lugares que frequentamos, as redes sociais em que estamos, as altas sociedades em que frequentamos, os clubes, enfim, tudo aquilo. O que o status é para você? Não, eu tenho que ter tudo do bom, do melhor, para mostrar que eu posso, que eu tenho. Cuidado. Você serve ao teu status ou o teu status te serve? Bens materiais. Estamos aí, somos acumuladores. Existem programas que passam na televisão lá de pessoas que acumulam coisas, que guardam coisas. A gente olha e diz, nossa, olha só como são acumuladores. Vai fazer uma faxina na tua casa e veja quanta coisa você tem acumulada. A diferença é que a gente seleciona talvez um pouquinho melhor. Mas tem muita coisa que a gente não precisa, mas está lá. Está ocupando lugar, está nos dando sentido. Viagens, hoje também temos essa das viagens. É pecado viajar? Não, não é pecado viajar. Mas você serve a viagem ou as viagens servem a você? É uma boa pergunta. Conhecimento. Hoje vivemos também uma sociedade que quer adquirir conhecimento, que quer cada vez mais saber de tudo, de todas as coisas, tanto que nós temos aí o Google, que qualquer coisa que precisarmos, a gente vai lá. Aí a gente conseguiu uma expansão de memória para a nossa cabeça. Alguma coisa que eu não sei, vai no Google, pesquisa e lá você encontrará. Você serve o conhecimento ou o conhecimento te serve? Esportes. Hoje temos muitos esportes. Uma vez, cada vez menos, era mais restrito, Hoje temos esportes, aí fazemos esportes, nos dedicamos aos esportes, não sei o quê. Eu conheço, ouvi falar, não conheço exatamente, sei de alguém que conhece essa pessoa, ou conheço alguém que conhece essa pessoa, em que um pai tirou o filho praticamente de qualquer vida social porque achou que o filho devia ser um ciclista e hoje o filho vive para ciclismo. Tanto que o filho era solicitado na escola para fazer alguma coisa, para dizer, não, ele não pode ir porque ele tem treino, não, ele não pode ir porque ele vai ter competição, não, ele não pode ir porque... O esporte serve ele ou ele serve ao esporte? Engraçado isso. Forma física, Estamos aí também todos agora preocupados em estar bem, diminuir os centímetros da barriga, aumentar os centímetros do bíceps, do peito, das pernas, Queremos... E aí o pessoal gasta ali em coisa de beleza. É academia, é esporte, é cirurgia, produtos cosméticos, tanto que uma das coisas hoje que mais dá dinheiro, se você for abrir uma empresa e você fizer um curso no Senai, no Sebrae, eles vão dizer, invista no pet e em beleza. Isso aí está enriquecendo as pessoas. Opa, será que a nossa forma física nos serve? Ou é o contrário, nós servimos a nossa forma física? Profissão. Estamos aí, e a profissão te exige cada vez mais. Uma vez você precisava ter conhecimentos na tua área específica, hoje não. Hoje você tem que ser quase um pós-graduado em tudo para apertar parafuso em uma oficina. Tu tem que entender de eletrônica, tu tem que entender disso, tu tem que entender de engenharia, tu tem que entender de física, você tem que entender de química, como é que se mistura os combustíveis, porque não pode ter água, não sei o quê. Cara, você tem que ter um conhecimento amplíssimo, onde antigamente uma pessoa semi-analfabeta era suficiente para fazer um carro funcionar. Mas hoje não. As festas que frequentamos, hoje em dia tudo é festa, tudo é festerê. É aquele negócio assim, chega na quinta-feira, eu tenho um grupo de WhatsApp lá da galera, sextou, galera, sextou. Cara, de manhã já começa com sextou. Eu disse, não, o pessoal não trabalha na sexta-feira, Aí, de meio-dia, bota lá, só mais meio-dia, gente, só mais meio-dia, sextou, não sei o quê. Cara, mas o que está acontecendo? Feriado. Então, sim, feriado, beleza, feriado, temos 2 sextas nessa semana, graças a Deus, não sei o quê. Tu diz, pô, mas que coisa, velho. Festa e tudo mais. Ai, daquele que levanta para si ídolos e que vive servindo aos ídolos que levanta a si mesmo. Deus trará julgamento a toda adoração que não é dirigida a Ele.
Esses 5 A's contra a Babilônia me ensinam algumas coisas. Toda vitória conquistada em corrupção financeira é uma derrota futura. Toda enganosa segurança que eu adquiro para a minha vida por meio de desonestidade é, na verdade, uma fraqueza completa. Toda violência que eu praticar contra qualquer coisa ao meu redor será revertida como violência para mim. Toda corrupção moral da qual eu participar será uma vergonha que eu vou estabelecer a mim mesmo. E todo ídolo que eu levantar vai se tornar um senhor sobre minha vida. Então, não só a Babilônia está sendo condenada com esses ais. Eu acho que cada sociedade precisa olhar para cada um desses ais com que Deus está condenando a Babilônia e pensar sinceramente por si mesma se esses ais também não são lidos contra nós. Como comunidade, como igreja, como cidade, como estado, como país. Talvez o teu papel seja o de Abacuque, e talvez você diga assim: puxa Deus, quando é que tu vai demorar para julgar todo o mal? E Deus levanta um livro de 3 capítulos, bem curto, para te dizer: fica tranquilo, estou trazendo tudo ao meu tempo. Analisa a tua própria vida, veja se você não está com qualquer dessas áreas ruins. E aí, nós vamos para o 3º capítulo de Abacuque, que é a oração de Abacuque. Então, um profeta que começa um livro reclamando da inação de Deus contra o mal, vai terminar agora louvando a Deus. Pasmem, ele está às vésperas da Babilônia invadir a sua cidade, derrubar o templo, derrubar os muros, queimar as portas, matar os seus soldados. Mas ainda assim, porque ele vive pela fé, ele vai escrever o capítulo 3, louvando ao seu Deus. Vamos orar? Senhor Deus, que Tu estejas nos fazendo olhar para a Tua palavra de forma cuidadosa. Que por meio do profeta Abacuque nós possamos olhar e verificar a nossa vida, nossos valores, aquilo que tem movido nossas ações, a forma pela qual temos vivido, aquilo que nós temos contemplado e tido como objetivo em nossas vidas. E ajuda-nos, Pai, a corrigir aquilo que não está de acordo, aquilo que ainda está pesando e aquilo que não está harmoniosamente com a Tua integridade. Ajuda-nos a livrar disso. Faz com que nós sejamos uma nação santa, agradável aos Teus olhos, mas principalmente uma nação que vive pela fé. Assim como Abacuque, Pai, nós queremos viver pela fé. E é isso que nós pedimos. E é isso que colocamos em Teu nome. Amém. Muito bem, meus amigos.